rumo aos Estados Unidos, onde o julgamento do rapper P. Diddy, ou Sean Diddy Combs, pode estar chegando ao fim. Uma saga insana, e eu quero recorrer aqui ao nosso querido Eliseu Caetano, diretamente da costa leste americana. Já acionando aqui, Eliseu, pelo visto o júri que analisa o caso chegou já a um veredito, pelo menos parcial. Em que pé está essa história aí que, para muitos, um dos principais julgamentos aí criminais do século? Vai que é sua. Exatamente, Marinho. Muito bom dia para você, para os nossos amigos aí nos estúdios da Jovem Pan em São Paulo e, claro, para todo mundo que acompanha o nosso show das manhãs, o nosso querido Morning Show. A gente fala ao vivo direto dos Estados Unidos, 10 horas da manhã com 27 minutos na costa leste do país. Temperatura neste momento aqui no sul da Flórida na casa dos 27 graus Celsius. E a nossa equipe de reportagem, Marinho, segue acompanhando esse que é, sem sombra de dúvidas, um dos julgamentos mais importantes, pelo menos da década, viu? Agora, vamos lá. O que acontece hoje no julgamento do P. Diddy? Como você bem disse, já há aí um rumo à finalização. Hoje o que a gente tem é, o júri voltou a se reunir ainda há pouco, por volta das 9 horas da manhã pelo horário local, viu? Apenas para continuar discutindo a acusação de conspiração com base na lei RICO, que é aquela que trata sobre crime organizado. Uma das acusações, uma das 5 acusações, na verdade, que pesam sobre P. Diddy. As outras são de tráfico sexual e transporte para fins de prostituição, que já tiveram, Marinho, uma decisão interna do júri, mas ainda não foi lido o veredito final lá no tribunal. E por isso, o juiz pediu que eles continuassem debatendo todas as acusações até o momento da leitura oficial. Agora, o que pode acontecer a seguir? O júri vai continuar hoje discutindo, principalmente essa acusação de conspiração criminosa, e se o júri chegar a um acordo sobre todas as acusações, aí o juiz poderá ler o veredito final. Isso pode acontecer hoje mesmo ou mais para o fim da semana. Vale lembrar que sexta-feira, 4 de julho, é o feriado da Independência aqui, então isso poderia ser jogado lá para segunda-feira ou acontecer no máximo até a próxima quinta-feira. Se o júri não conseguir decidir sobre a acusação do Rico, o juiz pode, aceitar o veredito parcial, decidindo só sobre as acusações já concluídas, ou declarar o júri nulo. Nesse ponto específico, daí ele pode mandar o júri também continuar deliberando por mais tempo ou anular apenas essa acusação. Dependendo do resultado, se vai haver condenação ou não, aí o caso vai seguir para a sentença e depois a possível fase de apelação. Portanto, a gente segue daqui, Marinho, acompanhando o júri no julgamento do caso do Sean Combs, o P. Diddy, que vai continuar hoje e possivelmente pode ter um fim mais tardar amanhã ou na próxima segunda-feira. Hoje eles pretendem entrar aí em uma das 5 acusações que o magnata da música enfrenta em seu caso de tráfico sexual, mas até esse momento, Marinho, sem conseguir entrar em um consenso aí sobre essa acusação de conspiração para extorsão. Aliás, o juiz federal Arun Subramanian afirmou ontem que o júri alcançou esse veredito e aí causa, Marinho, um certo estranhamento por aqui, porque o júri alcançou um veredito que não foi lido, ou seja, ninguém sabe ainda, e o juiz continua deliberando outras demandas para esse júri. A expectativa, o que se fala por aqui, é que o juiz quer liberar todas as sentenças de uma única vez, como se fosse numa sentença única. Todos os resultados dos 5 processos que correm contra ele, das 5 acusações que pesam sobre o ex-bilionário, que é muito famoso, não apenas aqui nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, né? Por ter impulsionado o crescimento do hip hop americano, principalmente lá no início dos anos 2000. Depois ele se tornou um produtor muito reconhecido e respeitado no mundo da música. Aliás, o juiz Marinho, ele orientou os 12 jurados a continuarem deliberando até que esse julgamento que foi feito ontem, que terminou ontem, seja lido, até que a sentença, melhor dizendo, desse julgamento seja lido. Vale a gente relembrar aqui que Combs, de 55 anos, se declarou inocente de todas as 5 acusações criminais. Perfeito. E enfrenta uma pena mínima obrigatória, Marinho, de 15 anos de prisão se for condenado por tráfico sexual. Uma condenação por esse crime ou pela acusação de conspiração, por exemplo, pode até levá-lo à prisão perpétua. Eu volto com você no estúdio do Morning Show. Mas, sem dúvida alguma, a dor que todas as vítimas desse longo rastro de destruição e exploração sexual que precede o Sean Diddy Combs, essas sim, vivem
na prisão perpétua, na dor, na humilhação e no trauma que jamais vai passar depois da saga de destruição que ele acabou gerando, né? É uma das quedas mais, enfim, absurdas de um ícone cultural da música pop. O primeiro rapper a ter o nome ali inscrito na calçada da fama de Hollywood, tendo essa queda vertiginosa, absurda, mas que ele está só colhendo o que plantou, a verdade é essa. Eliseu, excelente panorama jurídico para saber onde a gente está pisando. O julgamento durou 7 semanas, 34 pessoas foram ouvidas, a Cassie Ventura, ex dele, inclusive. Vamos ver como é que vai terminar essa saga bizarra aí desse rapper dos infernos, por que não? Sean Diddy Combs vai dessa para uma melhor? Vamos ver. Eliseu, obrigado pela presença. Bom, David de Tarso, aqui em linhas gerais, vamos te ouvir aqui também, sua expectativa em torno desse caso. Olha, Marinho, existem evidências, até mesmo o vídeo que viralizou dele agredindo a ex-companheira, né? Tem aquilo ali já era para... Então, é uma série de aspectos que a gente deve observar. Mas parece que as pessoas também no entorno dele querem blindá-lo. Total. Então há essa teoria da conspiração também, por isso que ele está sendo julgado por conta disso, né? Vamos acompanhar, mas todos os indícios apresentados até aqui demonstram que realmente isso de fato acontecia. Mas lá nos Estados Unidos tem essa coisa do tribunal de júri também, que tem toda uma particularidade para análise de provas também. Aí a espetacularização midiática por trás também acaba gerando um fla-flu em torno do negócio, que só, enfim, a justiça que acaba podendo falhar como poderia ser realizada, né, delegado? O que a gente assiste é que lá a justiça americana certamente vai ser implacável aí, caso comprovadas todas as acusações, independentemente de ser famoso ou não, de ser rico ou pobre, a justiça vai ser aplicada. E aí qualquer semelhança ou diferença com a nossa realidade aqui talvez não seja mera coincidência, né? Porque recentemente nós assistimos aqui um pseudo-rapper aí, que a gente não pode chamar de rap, para mim é bandido de microfone, do tipo aí do Rodo do Pose, MC Rodo do Pose, né? Que comprovadamente, assumidamente, é membro de facção criminosa do Comando Vermelho, foi preso, mas já está nas ruas, né? Que isso sirva de exemplo aqui também para o Brasil, que a gente possa responsabilizar e punir qualquer pessoa aí, independentemente da classe social, da fama ou não. Agora, o fato é que o Sean Diddy, mesmo que num cenário improvável ele seja absolvido na esfera penal criminal, o fato é que já tem 50 ações civis em curso por exploração sexual, até aliciando menores de idade nessa orquestração de pura devassidão, lascívia e uma coisa, enfim, degradante que ele acabou orquestrando por tanto tempo. E você lembra o caso de Jesse Peixoto do O.J. Simpson, por exemplo, o astro do futebol americano, depois o caso mais midiático da década de 90, acabou absolvido no penal e acabou sendo, anos depois, ainda que tardiamente, devidamente condenado na esfera civil. Pode ser que seja uma situação parecida. E você, o que você acha? André, maravilhoso essa situação que você coloca, porque eu acho que a gente ainda tem que avaliar que além dessas 5 acusações, que são as acusações que estão em júri, que foram aí definidas, o resultado já saiu, inclusive em relação a isso. Além disso, ele tem várias outras acusações que ainda serão julgadas, que ainda serão trabalhadas, então esse não é um ponto final. E agora, indo aqui para o veredito do júri, segundo o site TMZ. O que acontece é que ele foi considerado inocente nas 2 acusações que eram as mais graves, a acusação de extorsão, a acusação ali de... A acusação que falava sobre a ex-namorada dele, uma da sem ser a Jane, a Cassie, e ele foi culpado pela acusação 3 e pela acusação 5. A acusação 4 ele também foi inocentado. Então, a lógica agora é que vai seguir a fase processual, as penas ainda são altas, não são penas 5 anos, 3 anos, são penas que somadas elas podem dar ali mais de 20 anos para ele, de qualquer forma. E o que vai acontecer aqui é que o advogado dele, inclusive, ele já entrou com um pedido para que ele responda em fiança, que tentando ali deslegitimar toda essa ação de continuar preso. E a lógica aqui é que ele foi condenado pelas acusações de prostituição, mas inocentado das acusações mais graves, entre elas a primeira acusação, que era a acusação que ontem o juiz soltou essa nota falando que ainda não se tinha ali toda uma razão de unanimidade, o veredito estava difícil dessa primeira acusação, que é uma acusação baseada numa lei razoavelmente nova nos Estados Unidos, que precisa ligar vários pontos ali de como que essa extorsão funcionaria, como que seria essa cadeia de comando, precisa de mais de uma
do que só apenas uma pessoa envolvida. Então, assim, era uma situação difícil juridicamente. Analistas já apostavam que essa primeira acusação ele seria inocentado e que ele acabou sendo inocentado da primeira, da segunda e da quarta acusação, mas condenado pelas acusações, a terceira e a quinta acusação, ainda assim. Então, eu não diria que a defesa está feliz com isso, até porque ela ainda tem que responder, como você bem coloca, várias outras ações que estão sendo trabalhadas aí à luz de serem julgadas em outras fases. Muito bem, fala pela Jess. Agora, impressionante o timing aqui também, que realmente o veredito foi anunciado enquanto estávamos trazendo a pauta aqui, a atualização dessa pauta. Só fazendo de novo aqui o saldo final do que foi decidido a partir dessas acusações. Culpado ou inocente, de fato condenado ou absolvido. Quanto à conspiração para crime organizado, em primeiro, foi inocentado. Tráfico sexual da Cassie Ventura, ex-namorada dele, inocentado. Transporte da Cassie Ventura e outras para fins de prostituição, culpado. Em quarto lugar, tráfico sexual de uma mulher identificada como Jane, inocentado. E, por último, transporte da Jane para outras pessoas para fins de prostituição, culpado. Então, foi aí que pegou essa questão desse transporte interestadual para prostituição. Impressionante, né? Que de vez em quando o sujeito pode estar sendo acusado de crimes muito mais graves, mas ele acaba rodando por algo menor, que ainda assim não deixa de ser crime, né? Al Capone sendo o principal exemplo, notório gangster, que acabou rodando por evasão fiscal e não pagamento de impostos, né? E vale lembrar que essas festas, esses transportes, eles aconteciam naquelas festas que a gente já falou muito, festas com famosos. Nós temos personalidades brasileiras, como a Anitta, que já participaram das chamadas freak-offs, que eram essas festas super malucas que aconteciam ali no entorno do P. Diddy e que já eram trabalhadas. Até tem Simpsons, tem um episódio sobre isso. Muitas pessoas já falavam. Havia denúncia de outros rappers, como Eminem, por exemplo, que já falava contra, já falava dos abusos que aconteciam ali. São várias figuras no entorno de um homem que é um magnata da indústria da música, que tinha muito poder, que ainda tem muito poder, com certeza. O melhor amigo do marido da Beyoncé, que é o Jay-Z, grande amigo da Beyoncé, grande amigo de outras celebridades, namorou a J.Lo. É uma situação que nós ainda vamos escutar muito falar, porque envolve grandes celebridades, não só dos Estados Unidos, mas do mundo. Assim, o impacto dele na música era global. E essas festas, elas eram regadas a drogas, a situações... sim, que ele é um dos sócios, inclusive. Exatamente. E, além disso, tinha situações ali do sexo, né? Que falava que era prostituição, que falava que levava essas garotas. E menores de idade, né? Que foram aventados como possíveis pessoas que estiveram presentes. Até teve uma longa discussão aí sobre o Justin Bieber, sobre outras pessoas que teriam participado ou não disso. Então, ainda é um caso que, com certeza, vai ter um documentário. Vão ter vários, na verdade, livros sobre isso. E que a gente vai ouvir muito falar. Claro que já houve diversos casos na história da humanidade com os grandes tubarões, os peixes grandes rodando e tendo seus castelos de cartas recheados de crimes, acabam desmoronando. Mas sei lá, parece que já fazia um tempo onde a gente vê a impunidade reinar, não só Brasil, mas mundo afora. Importante ter um sujeito com tamanho poder e influência também ruindo para servir de efeito dissuasório para a gente não ver essa cena repetir.